Bom dia, estamos aqui para a primeira entrevista da série de bate-papos que o Centro Acadêmico Hugo Simas vai realizar com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba nesse mês de fevereiro. Hoje, a primeira entrevista vai ser com o deputado estadual Tadeu Venere. Bom dia, deputado, a gente agradece a sua presença. Agradeço também, obrigado pela oportunidade. Deputado, só para quem está em casa acompanhando, eu vou explicar uma vez como que vai funcionar essa entrevista. Inicialmente, a gente vai ter um primeiro bloco com 5 minutos de perguntas relacionadas à trajetória política do deputado Tadeu Venere. Em seguida, a gente vai ter um bloco de 10 minutos com perguntas sobre um tema indicado por ele próprio. E, por fim, um último bloco, também com 10 minutos, de perguntas escolhidas sobre um tema escolhido pelos próprios estudantes. Deputado, sem mais delongas, vamos começar então o primeiro bloco. O senhor é um pré-candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores aqui no estado. A gente sabe que Curitiba é uma cidade historicamente que escolhe candidatos conservadores, a gente pode dizer assim. A gente teve, por exemplo, no Paraná, já teve uma maioria de votos para Guilherme Afif Domingos, por exemplo, para a presidência da República, e mesmo nas últimas eleições. Exato. E nas últimas eleições isso talvez tenha se manifestado de uma maneira bastante forte também. Ainda mais agora, com todos os escândalos de corrupção que vêm sendo levantados, especialmente pela Operação Lava Jato, que tem o seu centro de atuação aqui em Curitiba, e todas as manifestações pró-impeachment e contra o próprio PT em nível nacional e que aqui em Curitiba tiveram uma grande repercussão. O senhor acha que esse é um momento oportuno para uma candidatura do PT em Curitiba? Primeiro, eu acredito que nós temos um conceito de Curitiba que não necessariamente ele é verdadeiro. Curitiba não é uma cidade conservadora. É uma cidade que tem núcleos de conservadorismo bastante fortes. Eu digo que não é uma cidade conservadora porque aqui foi lançada a campanha das diretas já. E uma cidade conservadora não lançaria essa campanha. Eu acredito que não é conservadora porque Curitiba foi a cidade escolhida para que fosse feito algumas das manifestações de estudantes na década de 70 mais importantes do país. Curitiba foi uma cidade de referência na luta contra a ditadura, foi uma cidade de referência em transporte público, que isso não é ser conservador, ao contrário, é ser progressista em muitas coisas. Então eu penso que essas coisas têm que ser debatidas para que nós possamos, inclusive, olhá-las de uma outra forma. Com relação à política, eu acredito que não há um momento adequado, há um momento necessário. Nós temos hoje, no Brasil, um momento extremamente delicado na política. Há uma disputa, sem dúvida nenhuma, do espaço da sociedade, isso é perfeitamente compreensível. Há, claro, todos os problemas que estão sendo gerados a partir de ações que foram feitas por pessoas, por grupos de pessoas dentro do nosso partido e dentro de outros partidos. É inegável que o processo de corrupção que se acusa hoje do Partido dos Trabalhadores, ele não é do Partido dos Trabalhadores, ele não é exclusivo do Partido dos Trabalhadores, ele é um processo que também chegou e, infelizmente, algumas pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores acabaram por fazer desse método um uso. Agora, é inegável que o PSDB, que o DEM, que o PMDB, que o PDT, que todos os outros partidos, por toda a nossa situação política e a nossa estrutura política, acabaram sendo vítimas e cúmplices desse processo também. Então, é nesse sentido que eu entendo que nós temos hoje uma candidatura pela necessidade. Nós precisamos de um espaço, e esse espaço, nas eleições municipais, talvez seja exatamente o espaço mais adequado para nós fazermos um debate com a sociedade. Mas o senhor acha que, nesse cenário que a gente pode considerar desfavorável para o PT hoje, há chances reais de uma vitória de um candidato petista? Eu acho que há o seguinte, você tem... Mesmo sem alianças, com a dificuldade de alianças com outros partidos? As alianças não são necessariamente aquilo que compõe. Aliás, ao contrário, acho que as alianças, às vezes, ao invés de compor no espectro ideológico, a compreensão do eleitor, por que está se aliando com esse ou com aquele partido, e eu sou contra determinadas alianças, acho que as alianças têm que ser, nunca, da forma como tem sido feito, pragmáticas, elas deveriam ser programáticas. E no caso do PT, nós vamos ter a oportunidade exata de fazer um debate sobre o que o Partido dos Trabalhadores pensa e como pensa levar, inclusive, os seus projetos a fundo. E o que o senhor acha que aqui em Curitiba poderia ser feito de diferente pelo PT? O PT nunca teve um prefeito aqui em Curitiba. Qual seria a diferença de uma gestão petista em Curitiba? Veja, nós não temos uma estrutura de gestão petista. O que eu penso é que Curitiba tem hoje alguns problemas que precisam ser abordados. O transporte público é uma das situações que nós temos que rever, repensar. A questão do lixo e a questão que para mim é fundamental, que é a estrutura
da cidade do ponto de vista imobiliário. Esse tripé, lixo, setor imobiliário e transporte público, eles dominam todas as cidades e não são enfrentados. Em Curitiba nunca foram enfrentados. Se nós não enfrentarmos, nós vamos ter cada vez mais um processo que vai colapsar a cidade. Nós temos hoje em Curitiba 370 áreas irregulares. Nós temos em Curitiba um sistema de transporte público que já foi referência, mas que hoje, a cada semana, a cada mês, nós temos por onde paralisações. Nós temos um sistema de coleta de lixo que cobra caríssimo do município e que não atende aquilo que deveria ser, que é justamente reduzir a quantidade de lixo. Ao contrário, nós temos aumentado a quantidade de lixo. Nós temos uma área de exclusão da cidade, que é fortíssima e que torna a cidade de Curitiba uma das cidades mais violentas do Brasil. Tudo isso, eu acho que é um processo que deve ser debatido, que deve ser buscado soluções, mas soluções que sejam razoáveis, soluções que sejam possíveis de serem feitas. Porque senão nós criamos no processo eleitoral uma fantasia, que aliás é comum, de se pensar que durante a eleição se propõe quase tudo e depois na execução você vê que não é possível fazer quase nada. Então eu penso que o processo eleitoral ele é factível, é viável, desde que nós sejamos bastante claros com as propostas que nós temos. Mas a viabilidade das propostas que o senhor tem, que o PT pode apresentar numa eventual campanha, também não dependem das alianças com outros partidos, especialmente na Câmara Municipal, por exemplo? Não necessariamente. Veja, o prefeito Gustavo Frutti foi eleito pelo PT, PDT e PV, que tem 38 dos 39 vereadores. Ele fez isso, eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita ao prefeito Gustavo Frutti. Mas isso serve para o prefeito, serve para o governador Carlos Alberto Lixo, quando foi eleito, tinha minoria na Assembleia Legislativa. No dia seguinte da sua eleição, ele tinha 47 dos 54 deputados. Eu acho que há mecanismos que não necessariamente são ilegais para se buscar essa composição. Deputado, passando para o nosso segundo bloco de perguntas, o senhor indicou o tema de direitos humanos para a gente tratar agora. O senhor é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, imagino que o senhor tenha um grande conhecimento sobre algumas questões, mas a gente sabe que no âmbito dos municípios a possibilidade de atuação nesse campo são por vezes menores. Entretanto, mesmo em Curitiba, a gente nota alguns problemas que exigem a atuação da Prefeitura e que já causaram e continuam causando alguma celeuma nos últimos tempos. Um tema que, inclusive, foi bastante comentado pelos estudantes nos últimos meses é a questão da população em situação de rua aqui em Curitiba. Hoje a gente tem um nível que a todos parece crescente dessas pessoas. A gente sabe que a Fundação de Ação Social, a FAS, faz algum trabalho com essas pessoas, mas de modo geral ele é um trabalho temporário e individual. Muitas vezes as pessoas que são atendidas voltam às ruas rapidamente. O que o senhor pensa sobre isso? Qual o senhor acha que pode ser a solução ou alguma das soluções para que a gente, se não resolver esse problema e dar uma condição melhor de vida para essas pessoas, mas pelo menos para uma parcela delas? Primeiro você tem que ter claro o que é a população de rua. Eu acho que essa clareza muitas vezes falta. Quais são as pretensões que essas pessoas têm, porque elas têm. Quais são as pessoas que pretendem sair da situação de rua, quais as que entendem que devem continuar, porque alguns entendem que devem continuar a situação. E eu penso que esse não é o problema de Curitiba. Há uma bobagem muito grande que dias atrás eu ouvi, citando Nova York como exemplo. Nova York tem mais de 60 mil moradores de rua. Los Angeles chega a 70 mil moradores de rua. O mundo inteiro, à medida em que empobrece, tem pessoas que saem da sua situação estável e vêm em uma condição muito difícil que é a de morador de rua. Com, obviamente, o agravante de parte dessas pessoas terem dependência química, parte das pessoas terem exclusão. Agora é um processo de exclusão. Nós já tivemos um número muito menor de pessoas em situação de rua, mas já tivemos um número muito maior de crianças pedindo ensinadeiros. Isso acho que é uma constatação que nós, da Comissão de Direitos, vamos fazer. É preciso uma abordagem que possa contemplar, claro, as pessoas que têm os seus estabelecimentos, que têm as suas casas e que não podem ser o tempo todo constrangidas com pessoas dormindo, morando, colocando colchões nas ruas, e também com essas pessoas que estão nas ruas podendo ser atendidas de uma forma que lhes respeite a dignidade, mas que lhes imponha também aquilo que é o limite da liberdade que todos têm, que é você poder transitar sem ser incomodado, é você poder entrar no seu carro, na sua escola, no seu estabelecimento sem ser incomodado. Eu acho que isso aí a gente faz com um processo que está se tentando fazer aqui em Curitiba, não sei se estão tentando isso ou não, de construção de diálogo. Aliás, esse processo de diálogo me parece ser o fundamental naquilo que eu particularmente faço, que é a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, estou presidindo há 4 anos. Eu venho de uma formação
acadêmica na área da psicologia. Eu fiz psicologia durante muito tempo na Universidade Federal e na Universidade Católica. Eu tenho uma formação na área sindical, por vir da área sindical, tenho uma formação humanista. E eu entendo que hoje, quando se fala em direitos humanos, as pessoas têm um preconceito muito grande, inclusive estabelecido por setores da imprensa, quando falam que são direitos humanos, como se os humanos também não tivessem direitos. Eu acho que isso é um preconceito, uma burrice, e é uma burrice daqueles que preferem não discutir o assunto porque acham que ao não discuti-lo, ao ignorá-lo, ele se resolve por conta própria. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais ela se fecha em guetos. Isso inclusive dentro das grandes cidades. Quando se pega os guetos dos condomínios fechados, quando se pega os guetos dos grandes espaços que são feitos para que as pessoas tenham a sensação de segurança como se elas não precisassem sair dali. Quando se pega os guetos dos bairros que têm diferença social imensa, tanto os que têm diferença social por não terem acesso a absolutamente nenhum serviço público, como aqueles que têm, justamente por terem o contrário, acesso a todos os serviços públicos, mas que não se comunicam. Você cria uma cidade segmentada. E a segmentação na cidade, ela cria segmentação também na sociedade. E que nos leva, fatalmente, em determinados momentos, ao confronto. E nesse confronto todos perdem. Todos perdem. Então eu penso que na área de direitos humanos, hoje, nós temos que partir do princípio que, primeiro, direitos são direitos para todos. Independente da sua situação econômica, social, cultural, acadêmica, todos têm direitos. A nossa Constituição garante a todos os direitos. Agora, obviamente, que nós não sabemos que na prática esses direitos não são exercidos de forma igual por todos. Até porque, eu pego o exemplo de uma das ações que eu fiquei 10 anos aqui para que nós tivéssemos, junto, obviamente, muita gente, inclusive aqui dessa universidade, nós tivéssemos uma Defensoria Pública, que foi um projeto assinado aqui em maio, na Casa da Crisha, aqui nessa universidade, e que nós continuamos não tendo. Nós temos no papel, mas não temos na prática. Sem que você tenha minimamente quantidade e qualidade como defensores, para que toda a população possa ser resguardada naquilo que é direito seu, nós dificilmente podemos falar em qualidade de vida, podemos falar em condições de igualdade, podemos falar em democracia. Eu acho que o pressuposto dos direitos humanos é o pressuposto da democracia. Só me permita, não há como você falar em democracia sem acesso à cultura, sem acesso aos bens que são produzidos por todos, sem acesso a um transporte decente, a uma saúde decente, a uma educação decente. Nós ficamos sempre num processo, como eu falei no início, de segmentação. Isso, obviamente, sem falar do sistema prisional e todas as suas consequências. E quando a gente pensa nesse processo, direitos humanos me parece que ao contrário do que outros pensam, é a grande oportunidade que nós temos de fazer um reencontro da sociedade consigo mesmo. Uma sociedade que é fragmentada, como essa que nós temos hoje, onde alguns defendem que todas as pessoas que estão, e defendem isso, que estão em situação prisional, deveriam ser eliminados fisicamente, e que alguns que estão dentro do sistema prisional defendem que os que estão fora também deveriam ser eliminados, obviamente isso não é doente. Não há como você conviver com isso. Hoje, eu penso que nós temos que partir do princípio do direito e dos direitos humanos com uma visão diferente do que nós tínhamos aqui, vocês aqui, com um dos principais livros certamente pegados, Foucault. Vigiar e punir pode ser muito bom para o século XIX. Vigiar e punir para o século XXI fica só no vigiar, porque o punir vai ser punir para alguns. E quando se vai punir para alguns, e não vai punir da mesma forma para todos, com a desigualdade, que aliás é aquilo que se falou no início, quando se diz o PT é um partido que está hoje envolvido em um sério de problemas, inclusive com corrupção, nós estamos falando do PT, mas os outros partidos, entende? Então, quando a gente fala em direitos, eu acho que é correto que nós façamos análise, desde que nós tenhamos elementos para fazer análise, que é muito difícil a isenção. Eu acho que ninguém é isento totalmente, imparcial, não existe imparcialidade. Todos nós temos um lado, nós somos formados dentro de uma cultura e que, por razões óbvias, nos impõe um lado. Mas isso não significa, isso não necessariamente é ruim. O que eu acho que é bastante difícil de você conviver é você ter um lado e não admitir o lado do outro. E para mim, direitos humanos significa eu ter uma opinião, você ter uma opinião divergente, mas nós podemos conversar sem que isso signifique a eliminação física de um ou de outro. Tá, o senhor fala muito sobre divergências. Uma das divergências mais acaloradas, digamos assim, da Câmara Municipal do último ano
foi a deliberação sobre o Plano Municipal da Educação. O senhor também participou, mais ou menos na mesma época, houve a aprovação do plano, exatamente na Assembleia em âmbito estadual. Onde foi muito debatida a questão de gênero e de diversidade. É uma bobagem, desculpa só interromper. Uma bobagem porque é o seguinte, você tem um Plano Nacional de Educação que tem centenas de pontos, centenas, que fala sobre o percentual para a educação, as metas a ser estabelecidas, e aí você fixa em uma coisa que foi trazido por setores da igreja, de todas as igrejas, setores extremamente conservadores, setores que dizem que se você resolver, por alguma razão, a sua sexualidade de forma diversa daquela que é dito que é o normal, há setores da igreja que acham que isso tem que ser convertido. Olha, eu não tenho direito de dizer para você que tipo de sexualidade você tem que ter. Eu não tenho direito de dizer para uma menina se ela pode ou não pode fazer esta ou aquela opção. Mas as igrejas, que não são entidades que deveriam estar fazendo, claro que devem participar, mas que não devem nos regrar no nosso comportamento, não do ponto de vista legal, fizeram, claro, com legitimidade, toda a intervenção para que nós tivéssemos retirado de todos esses pontos esse debate. E isso trouxe um prejuízo imenso, inclusive, às mulheres. Porque hoje é muito comum você fazer determinadas críticas, determinados procedimentos, porque você está distante disso. Então, quando você fala, não vamos discutir questão de gênero, e eu recebi milhares de pessoas pedindo para que eu não votasse. Eu votei a favor. Votei a favor porque eu acredito que não é a igreja que deve determinar como que o seu comportamento deve ser. E o senhor acredita que o Estado deve distribuir materiais? O Estado não distribui. Isso é uma bobagem. Isso é outra besteira que se colocou na cabeça das pessoas, que o Estado distribui a cartilha de como os meninos e as meninas deveriam agir com a sua sexualidade. Isso é uma bobagem tão grande, que é só se pegar o que diz a Secretaria de Educação, que dizem o Ministério da Educação. Não há. E eu desafio vocês aqui a mostrar um documento que diga isso. Não tem. Agora, como repete, e aí vai no Facebook, no Twitter, repete o que está lá, infelizmente repete até que se torne verdade. E aí, claro, se torna verdade e você vê um monte de gente, né, com uma cruz desse tamanho no peito. E eu sou católico, eu sou cristão. Mas eu não posso ser tão obtuso que eu não consiga ver além daquilo que quero que eu veja. Né? Porque as pessoas fazem muitas vezes um juízo, não do que elas acham correto, mas do que elas acham que é politicamente correto fazer. E aí é claro que nós criamos essa situação onde hoje mesmo, meninas e meninos, mas principalmente meninas, que podem ter, como consequência de estupro, uma gravidez, não podem tomar pílula no dia seguinte porque há uma lei pretendendo que isso seja impedido. Agora eu pergunto, a filha de uma pessoa que tem recursos faz isso? Não, ela vai para Miami e faz em Miami. Agora aqui vai para fundo de clínicas e depois acaba morrendo. Eu acho que isso é uma bobagem sem tamanho. A gente precisa discutir isso com racionalidade. Deputado, para encerrar esse assunto, embora o PME tenha sido aprovado, suprimindo, né, as expressões de diversidade e gênero, o senhor, se eleito eventualmente, o senhor tomaria uma postura mais proativa de conscientização nas escolas municipais em relação a essas questões? Eu acho que esse é um papel, não só de conscientização, espaço de debates, mas debate racional. E debate racional que permita que todas as opiniões sejam colocadas sem que nós tenhamos a obrigatoriedade que a minha opinião necessariamente tem que ser verdadeira. Eu acho que o poder público, o espaço que o poder público tem é de esclarecimento. Cada um, obviamente, senão não é uma sociedade democrática. Cada um vai tomar a sua decisão e dentro do contexto, maioria, como já foi feito na Assembleia e nas câmaras, nós acabaremos acatando e fazendo com que a lei seja feita. Deputado, o tema do terceiro bloco é transporte público, foi o tema escolhido pelos estudantes por meio de enquete nas redes sociais. O senhor já deu algumas declarações dizendo que o sistema realmente é praticamente insustentável e as últimas greves que têm ocorrido são lockout, muitas vezes. O senhor realmente acredita que esse sistema é insustentável e, se sim, que alternativas o senhor propõe para que a gente possa melhorar a situação do transporte? Eu acho que nós temos, primeiro, que fazer um debate sobre o que significa o sistema de transporte Curitiba e no Brasil todo, a quem ele serve. O sistema de transporte, ele hoje privilegia, no Brasil inteiro, ele privilegia o uso individual do veículo automóvel. Nós dobramos a nossa produção de automóveis, uma série de incentivos que foram feitos pelo governo federal, e que me parece um equívoco não ter feito o mesmo incentivo ao transporte de massa. A gente ficou muito mais voltado às indústrias
que produzem automóveis. Nós quadruplicamos o número de motocicletas nas cidades, que virou uma epidemia em algumas cidades. As vias são as mesmas, não há, as vias que nós temos são as mesmas, dos mesmos tamanhos de 30, 40 anos atrás, com raras exceções. Nós temos uma única via em Curitiba, que foi construída nos últimos 15 anos, que é para ser pelo menos aquela linha verde, que é a BR-116, 476, depois da linha verde. Isso gera um problema óbvio, né? Um problema de física, inclusive, mas que me parece ser necessário que nós tenhamos uma opção pelo transporte público e pelo transporte público que tenha preferência sobre o transporte individual. Esse transporte público com preferência sobre o transporte individual, e eu ando de ônibus, então eu venho de ônibus, hoje até quando estava vindo para cá eu estava vendo isso. Eu levo 10 minutos do colégio militar para vir até aqui. E eu levo de 3 a 5 minutos para sair daqui da universidade até o próximo ponto que é na Receita, porque falta uma quadra de uma via exclusiva. É claro que são pequenos detalhes, como a tecnologia que está sendo utilizada no Rio de Janeiro, as PPPs estão sendo feitas agora no Rio de Janeiro, a promessa que foi feita de nós temos aqui um transporte, que eu acho que é o transporte que seria o ideal, mas que hoje, pela situação econômica que nós estamos vivendo, me parece absolutamente inviável, que é o metrô. O metrô é necessário, o metrô é ideal, nós precisamos de 353 bilhões de reais nos próximos anos, faríamos isso nos próximos 15 anos, para fazermos todo o sistema, não só de metrô, mas sistema de transporte nas grandes metrópoles. Nós temos hoje um número crescente de pessoas que moram no metrô, 30, 35% das pessoas moram em 611 cidades do Brasil. Isso nos leva, é claro, a um processo que, se não tivermos nenhuma alternativa, ele vai entrar em colapso. O sistema de transporte público entra em colapso em tempo curto. Então, só para concluir. O que me parece necessário? Primeiro é você voltar a privilegiar o transporte de massas do ponto de vista de transporte marítimo. Segundo é você possibilitar que esse transporte seja compartilhado com alguns outros mecanismos. Como a bicicleta, que não pode ser só para lazer, a bicicleta tem que ser olhada como meio de transporte efetivo. Quando você fala em bicicleta, as pessoas falam, mas isso aí é muito pouca gente que utiliza, as nossas ciclovias acabam sendo espaços que disputam com o Curitiba sobe e desce também. Amsterdã chove, Amsterdã é frio, e Amsterdã 70% da população usa bicicleta, de terno e gravata. Há um preconceito muito grande que você andar de bicicleta é coisa para pobre, você andar de ônibus é coisa para pobre. Então você se arrebenta pagando a pressão para vir com o seu carro aqui, pagar um estacionamento ou deixar a 10 quadras para você poder sair daqui. Claro, todas essas coisas, sendo muito genérico, mas elas são construídas e para nós é muito mais interessante termos essas construções, porque o veículo ele gera toda uma cadeia também econômica, do que investir no transporte público. Eu penso que nós teríamos que ter, por exemplo, por que nós não temos transporte público que possibilita que nos terminais nós tenhamos espaço para estacionamento de carros, espaço para estacionamento de bicicletas. Nas canaretas dos ônibus, que nós temos aqui grande quantidade de canaretas de ônibus para os direitos culturais, nós tivéssemos nas laterais as próprias ciclovias nas laterais, isso não funciona. Não adianta a gente falar em transporte público sem dar condições que as pessoas cheguem nos seus locais, inclusive tenham espaço para deixar a sua bicicleta, para tomar um banho se for necessário, para ter como trocar roupa. Isso você pode fazer com incentivos da própria prefeitura. Agora, é claro que isso vai, toda vez que toma uma ação, você vai ter um confronto com os setores que disputam esse mercado. Isso é natural que aconteça. Para nós, em Curitiba, termos isso, necessariamente nós vamos ter que repensar a estrutura radial da cidade que era para ser construída e que em algum momento foi, depois teve programa de sequência, toda a estrutura de serviços que foi levada, como são os nossos terminais são medievais, no sentido muito grosseiro, literal, mas nossos terminais você não consegue ficar no terminal de ônibus 2 horas, 1 hora, 20 minutos, porque é um processo de passagem. Aí as pessoas não têm como organizar a sua vida de uma forma que elas possam ter nesses espaços um espaço, inclusive, de tempo para aguardar as coisas acontecerem. Você não tem um bilhete de ônibus, né? Não sei se você usa ônibus, mas quem usa ônibus sabe que o vale transporte, que vale você recebe o bilhete, ele não abre por um tempo, você usa e acabou. Olha, é muito mais lógico que você abra aquilo por 1, por 2, por 3 horas, para que as pessoas possam usar aquele mesmo bilhete, trocar de ônibus, sem que necessariamente elas tenham que entrar no terminal, mas trocar de ônibus. Isso é possível em outras cidades, já estão fazendo isso. Nós temos aqui uma redefinição da tarifa,
não é hoje por passageiro transportado, mas por quilômetro rodado, passageiro transportado e qualidade do serviço que o São Paulo está fazendo, há saídas do sistema de transporte. Agora, desculpe, só vai mexer, e isso é inegável, vai mexer com quem é o dono de todo o sistema de transporte. Nós temos em Curitiba 70% de transporte monopolizado. É justamente por isso que eu até queria perguntar. Já que o metrô é inviável, eu imagino que para o senhor o carro-chefe do transporte, pelo menos em curto e médio prazo, seja o ônibus. Onde o veículo é sobre trilhos, a bicicleta, o transporte individual, o carro elétrico. Só para lhe informar, nós temos no Rio hoje, Sorocaba não parece estar fazendo uma coisa, e agora também em Curitiba, um procedimento que está se estudando, foi feito uma PNI, e agora um procedimento de manifestação de interesse, para que houvesse uma TTP agora a partir desse ano, onde empresários podem colocar frotas de carros elétricos para serem alugados no destino e na origem, e que você teria meia hora para fazer esse trajeto, deixar o carro, comprar um bilhete que você teria determinado crédito, como se fosse crédito telefone, e usa isso. Há criatividade. O problema é o seguinte, nós temos no Brasil inteiro, no mundo não é diferente, mas no Brasil especificamente, o transporte coletivo como monopólio. Ele é o monopólio de quem é o dono da cidade, há 30, 40 anos. Se você pegar aqui a licitação que foi feita, na época pelo prefeito Carlos Alberto Richa, e todos os vícios da licitação, que vão ser contestados, obviamente, pelo prefeito Luciano Dutti, é um direito seu, por esse prefeito Luciano Dutti, porque ele também manteve, mas que não foi, o próprio Tribunal de Contas mandou que fosse refeito, não foi refeito, não foi revisto, as coisas ficaram do jeito que estavam. Então eu acho que nós hoje temos que entender que mexer com transporte, mexer com lixo, mexer com a especulação imobiliária, é mexer com os donos, direto e indiretamente, da cidade. Para melhorar o transporte público, é preciso romper os contratos feitos lá em 2010? Não, eu não acho que a situação seja simplista. Eu penso que situações simplistas me preocupam porque elas sempre têm um viés demagógico. São situações que parece que com uma varinha mágica você vai bater lá no sindicato dos empresários, dizer, olha, a partir da manhã os ônibus não são mais seus, as grades não são mais suas, as linhas não são mais suas, nós não vamos pagar e vai todo mundo feliz para casa. Isso não acontece. Isso nunca vai acontecer. Se fosse simples, já teria sido feito. Eu acho que é um processo. Processo, primeiro, de você ter condições de ofertar qualidade no transporte. A primeira coisa é ter qualidade no transporte. Eu uso ônibus num horário que é muito conveniente. 8h30, 9 horas da manhã é muito conveniente. 7 horas da noite, 8 horas da noite, que é a hora que eu venho para a Assembleia e a hora que eu volto para casa. Mas as pessoas que usam ônibus 6 horas da manhã, que usam ônibus 10 horas da noite, que usam 7 horas da noite, 19 horas, sabem o que significa um dia de chuva se ficar fora de uma estação tubo. Ou sabem um dia de rachada e calor ficar 40 pessoas dentro de uma estação tubo ou dentro de um ônibus. E sabem também o que é se pegar um ônibus daqui até o terminal do Peninho, e do terminal do Peninho você tem que pegar um outro ônibus para ir até Potiguara. Ora, isso significa que se você não consegue melhorar essa relação, você não vai ter passageiro, você não vai ter. É uma equação que não fecha, porque diminui o número de passageiros, fatalmente, por ser passageiro, não por rodar mais passageiro transportado, você vai ter que aumentar a tarifa sempre. A nossa tarifa é muito cara. Certo, mas a minha pergunta seria a seguinte, deputado. O senhor acha que é possível melhorar a condição do transporte público e talvez manter ou abaixar o preço com os contratos hoje vigentes? Eu não sei. Eu não sei dizer se com os contratos vigentes é possível. Eu sei que o Tribunal de Contas determinou que os contratos fossem refeitos, que a tarifa baixasse e que ele, Tribunal de Contas, apontou quais seriam as saídas para ele. Obviamente que eu volto a dizer, há necessidade de fazer estudo jurídico para isso, para ver se isso é viável do ponto de vista jurídico. Agora, que nós não podemos conviver com uma tarifa de R$ 3,70, que pode chegar a R$ 4,00, e com uma qualidade de transporte que não está sendo uma coisa óbvia. Então, se nós não pensarmos nisso, nós vamos simplesmente dizer amém, está aí. E o que está aí não agrada. Tanto é que nós temos perdido todos os anos passageiros em velho ganhado. E todos os anos temos aumentado o número de carros na cidade. Não vai funcionar, vai levar ao colapso. Sem que você tenha um incentivo para que as pessoas usem outros mecanismos de transporte e olhem o transporte como um todo, nós vamos ter cada vez mais essa dependência brutal do sistema de transporte, que quando para a cidade. E aí cada vez mais é uma chantagem sobre o poder público da população. Deputado, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Vou pedir para o senhor, em um minutinho, só responder se o senhor é a favor do passe livre para os estudantes e dar um recado aí para os estudantes aí da universidade sobre o que o senhor tem a dizer. Eu acho que o passe livre, eu sou a favor do passe livre porque o passe livre é uma necessidade. O passe livre não tem que sair do preço da passagem. O passe livre tem que sair do orçamento próprio da prefeitura municipal. Se ele sair do preço da passagem, ele vai sair daqueles
que fatalmente também utilizam e que são trabalhadores, que são pessoas que de alguma forma utilizam. Eu penso que você tem que ter, já defendia isso quando era vereador, você tem que ter um orçamento próprio para transporte público, hoje tem 113 milhões de atividades no Brasil todo, mas que você tenha esse passe livre a partir do orçamento público. E segundo, eu acho que nos falou um recado para os meninos e para as meninas da universidade, parabéns. Eu já falei isso no início, eu acho que vocês estão sendo inovadores nesse processo. É extremamente positivo ouvir, questionar, perguntar e cobrar. E eu sempre falo também uma coisa que o Frei Beto repete, que eu gosto muito, e eu serve para nós fazendo política. O Frei Beto diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. E é verdade, se nós não tivermos pressão das pessoas que direta e indiretamente são atingidas, né, pelas situações que são criadas dentro dos espaços onde se faz política formalmente, as coisas vão ficar do jeito que está e vão piorar. Então, para melhorar é só participando. Então, parabéns a vocês que estão fazendo isso, acho uma iniciativa positiva. E queira Deus que nós consigamos atingir o objetivo que todos nós temos. Obrigado, deputado. A gente encerra por aqui essa entrevista, mas a gente volta amanhã com o deputado estadual Requião Filho para a sua entrevista. Obrigado pela audiência.